Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje nós vamos juntos aprender sobre a cromatografia de papel, beleza? Só que não se esquece, antes disso, deixa aí o like no vídeo e se inscreve no canal para você ficar por dentro de todo o material que a gente está fazendo para vocês estudarem e aprender química mandando muito bem aí ao longo do ano, beleza? Então, vamos lá, vamos para o nosso slide, vamos entender como é que é essa cromatografia em papel. Bora lá! Bom, a cromatografia, né? Antes de chegar nela propriamente dito, nós vamos ter que estudar uma coisa chamada capilaridade, tá bom? Na capilaridade, o que é isso, tá? É um efeito que leva com que algumas substâncias líquidas possam subir ou descer espontaneamente por superfícies, tá bom? Esse efeito é muito mais nitidamente observado quando nós estamos usando tubos extremamente finos, né? Com uma finura parecida com a de fio de cabelo, e por isso que a gente chama, né, de capilares. Legal? Vamos ver só como é que isso funciona. Se você tivesse aí um copinho com água e um desses fiozinhos capilares, né? Um fio capilar não, desculpa, mas um desses vidrinhos muito finos da grossura de um capilar. Esse é um vidrinho que ele é oco, tá bom? Então imagina só que você está colocando ele ali na água, tá bom? É como se fosse um pequeno caninho de água, uma pequena tubulação. E aí quando você coloca ele ali na água, o que vai acontecer? Essa água vai subir pelo capilar por uma, né, altura maior que o nível da própria água naquele copo d'água. Então, pela capilaridade, a gente vai ver a subida da água ao longo da tubulação. Perfeito. Legal. Mas, se, por exemplo, o líquido fosse o mercúrio, né? O mercúrio, para quem não conhece, é um metal que é líquido à temperatura ambiente. Se nós chegássemos e mergulhássemos um tubinho de vidro, igual nós fizemos na água, mas fizéssemos agora no mercúrio, o que ia acontecer? O mercúrio não iria subir a um nível superior ao nível do mercúrio ao longo do capilar. Na verdade, ele ficaria abaixo daquele nível. E isso se deve em função dessa propriedade de capilaridade. Legal. E por que essa capilaridade, né, ela acontece? Ela acontece por causa da tensão superficial, né, que é uma força de atração e repulsão, que acontece entre essas moléculas que estão ali entre as duas superfícies. Vamos lá. O vidro ele tem uma característica de ser polar, assim como a água. Então a água consegue fazer interações entre as moléculas do vidro, entre aquela superfície do vidro, de forma, né, a ser uma interação que, vamos dizer assim, que atrai as moléculas de água para entrar em contato com o vidro. Porque essas interações são estáveis para as duas moléculas ali envolvidas, para as duas espécies envolvidas nessa interação. Agora, já o mercúrio não. O mercúrio ele faz interações muito intensas com os outros átomos de mercúrio que estão ali à sua volta. Então, quando a gente vai lá e mergulha o capilarzinho de vidro ali, esse capilar, né, vai fazer com que algumas moléculas de mercúrio, alguns átomos de mercúrio, no caso, vão interagir com o vidro. Só que essa interação do mercúrio com o vidro, ela não é tão intensa, não é tão favorável. Então, por isso que não acontece essa subida do mercúrio ao longo do capilar. Então, essa, né, capilaridade vai depender de como as moléculas podem interagir entre, né, tanto do solvente líquido quanto com aquele material do tubo capilar. Legal. E aí, a gente vai ver o que isso tem a ver com a nossa capilaridade, né, com a nossa cromatografia em papel. Porque a gente tem que estudar a capilaridade no papel. Como é que isso funciona? Se a gente pegar lá e submergir, né, parte de um papel num recipiente com água, o que acontece? Ao longo do tempo, essa água vai ser puxada pelo papel e vai subir. Vai molhar todo o papel devido à capilaridade. Então, se você pegar aí na sua casa um papel muito absorvente, com papel toalha, e colocar só um pedacinho dele em contato com a água, você vai ver que essa água vai subindo ao longo do papel. E isso por causa da capilaridade. Legal? E aí, essa é uma das coisas que vai estar funcionando ali na nossa cromatografia em papel. Olha só. Então, conforme o líquido vai subindo pelo papel, ele pode ir fazendo interações com outras substâncias que estejam presentes no papel, que a gente possa ter colocado ali. E é assim que funciona a cromatografia. Olha só, imagina que eu tenho aqui um pedaço de papel no qual eu fiz um pequeno desenhozinho roxo. E aí eu vou deixar o etanol escoar pela capilaridade ao longo desse papel. Então, ao longo do tempo, o etanol vai molhando esse papel e vai subindo. E aí, o que acontece? Não é que aquela cor deixou de ser roxa.
é que quando eu tenho uma caneta com uma cor roxa, eu posso ter ali uma série de pigmentos que vão fornecer como resultado final aquela cor roxa. Aqui no meu experimento, eu estou supondo que esse pigmento que vai resultar na cor roxa, ele é resultante da mistura de pigmentos rosa, azul e vermelho, que se combinados numa proporção adequada, vão chegar na coloração roxa. Tudo bem? E aí, o etanol, conforme ele vai passando, ele vai separando esses componentes. E por que ele separa? Bom, vamos ver. Aquele corante, aquele pigmento vermelho, ele ficou lá em cima por quê? Porque ele interagiu muito mais com o etanol, que foi passando ao longo do papel, do que com o papel, com as moléculas ali do papel, ou com a água que existe no papel originalmente. E por isso que ele vai gostando, vai separando, porque ele tem mais afinidade com o álcool do que com os materiais que estão ali no papel. De forma que o rosa, por outro lado, não. O rosa ele tem uma afinidade muito maior, nesse caso, com as moléculas que estavam presentes no papel do que com o próprio etanol. E vamos supor que eu peguei esse mesmo experimento que eu fiz antes com etanol, eu vou replicar com um outro solvente, por exemplo, a acetona. Será que o resultado vai ser o mesmo? Então, vamos ver. A acetona está indo aí molhando o papel, está separando ali os pigmentos novamente, mas observa, as nossas distâncias percorridas pelos pigmentos são diferentes. No primeiro experimento com etanol, a gente tinha o vermelho indo parar lá em cima. E aqui com a acetona, quem está indo parar lá em cima é o rosa. Porque nesse caso, o rosa consegue fazer interações mais intensas com as moléculas da acetona do que o vermelho poderia fazer. Então o vermelho ele faz boas interações que ele até sobe um pouquinho, mas ele não sobe tanto quanto o rosa. E nesse caso, o azul não faz interações tão intensas com a acetona. Então, a distância que vai ser percorrida por cada por cada corante ao longo do papel, vai depender daquela habilidade dele interagir com o solvente que está sendo usado. Então, é claro, a gente pode também fazer misturas de solventes para obter resultados mais específicos. E aí, eu vou te recomendar para você ver um vídeo que vai estar aqui no nosso card, do canal Fazendo Coisas Legais Brasil, que ele está fazendo realmente esse experimento com várias cores. E aí você dá lá uma olhada em como isso vai acontecer dentro da realidade, beleza? Mas vamos lá, vamos responder algumas perguntinhas antes. O que ocorreu com as tintas das canetas com o tempo? Bem, olha só, a gente vai observar a separação daqueles pigmentos, que são os materiais que têm cor, que fazem parte da tinta da caneta. Então, esses pigmentos vão se separando e a gente vai observar isso ao longo da cromatografia em papel. Esse exemplo que a gente está fazendo aqui é um exemplo ideal, que a gente colocasse uma quantidade muito pequenininha de tinta a ponto de conseguir fazer essa separação muito bem feita. Lá no vídeo que eu sugeri que vocês vissem, vocês vão ver como isso acontece na prática, quando a gente coloca muita tinta. E aí o resultado não fica tão bonitinho como a gente fica aqui. Beleza? Então vamos lá. Outra pergunta. Qual solvente migrou mais rapidamente para a parte superior do papel? E aí você vai ter que dar lá uma olhada no vídeo para você ver realmente qual é o solvente que migra mais rapidamente. Legal? Aqui no experimento que eu fiz foi a acetona, mas eu recomendo você ver lá no vídeo para ver se também foi a acetona. Beleza? Qualquer coisa, dá um replay aqui e vê se aqui foi mesmo a acetona. Legal? E por que há essa diferença entre a mobilidade de um solvente no papel em relação ao outro? Isso aí vai depender da capacidade de um solvente fazer mais interações com o papel do que o outro. Então, a gente tem o etanol, que é uma molécula muito polar, capaz de fazer interações do tipo ligação de hidrogênio, que eu não sei se você já estudou, mas logo em breve a gente também vai ter um conteúdo bem legal aqui sobre isso. E aí, a gente vai poder ver que o etanol ele vai subir mais pelo papel do que a acetona, ou o etanol vai subir mais rapidamente pelo papel do que a própria acetona. Legal? Próximo. Por que cada componente das tintas percorre uma distância diferente? Bom, isso aí vai depender da capacidade daquele componente da tinta fazer interações mais ou menos intensas com o solvente que está passando. Então, no nosso experimento, a gente viu que o vermelho ele foi capaz de fazer interações muito intensas com o etanol, de forma que ele percorreu uma distância muito grande, porque ele foi acompanhando toda a subida do etanol ao longo do papel. Beleza? Bom, qual das tintas tinha mais de um componente e quais possuíam apenas um? E nesse caso, a gente não pode responder essa questão aqui no nosso vídeo. Você tem que ver lá no Fazendo Coisas Fazendo Coisas Legais, que é o canal que eu vou deixar aqui no card, que com certeza você vai poder identificar
quais, né, tintas têm mais de um pigmento, mais de um componente. Legal? E por último, respondendo ao nosso desafio CSI. Imagine, então, que uma pessoa recebeu uma carta envenenada e morreu. E aí você tem lá uma equipe de investigação que vai tentar descobrir quem foi que enviou aquela carta. E já tem alguns suspeitos. Se a gente fizesse uma cromatografia, né, usando todos os meios adequados, seria possível identificar o assassino apenas pelo tipo de caneta que ele usou? Bom, respondendo, isso dependeria muito das circunstâncias. Vamos supor que nós tivéssemos apenas 2 suspeitos, tá bom? E aí, cada um desses suspeitos tem canetas de marcas diferentes. Se a gente pegasse as canetas desses suspeitos e analisasse o comportamento das tintas desses que estão ali nessas canetas, ao longo de uma cromatografia, e comparasse com as tintas que estão registradas na carta. Se alguma dessas canetas tivesse um resultado idêntico àquela da carta, nós poderíamos concluir que a tinta que está ali naquela caneta é idêntica à tinta que está ali na carta. Mas note, isso sozinho não seria provavelmente suficiente para condenar uma pessoa, para indicar que aquele é um culpado. Na verdade, uma dessas pessoas já era suspeito por causa de uma série de outras, né, vamos dizer assim, uma série de outras relações com aquele crime. E aí, nesse caso, a gente poderia falar, se eu tenho certeza que foi um desses dois, a gente, nesse caso, poderia eliminar com base nas canetas. Supondo também que nenhum dos dois tivesse escrito a carta e tivesse jogado a caneta que ele usou para escrever fora por algum motivo, talvez prevendo que pudesse ser investigado dessa forma, né? Mas, né, em condições ideais, supondo essas hipóteses todas, seria possível sim a gente usar a cromatografia nesse caso para descobrir através da tinta da caneta quem é o responsável pelo assassinato. E aí eu deixo mais uma provocação. Será que o método de cromatografia ele não vai além da cromatografia de papel, de forma que talvez fosse mais fácil investigar através do veneno do que propriamente dito do que da tinta da caneta? Então, fica a sugestão. Existem vários métodos de cromatografia muito mais tecnológicos, muito mais avançados e muito interessantes. Então, se eu fosse você, eu aproveitava a chance para dar uma olhada sobre outros tipos de cromatografia. Beleza? Bom, pessoal, o vídeo termina por aqui. Espero que você tenha gostado, então deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, beleza? Nos vemos em breve, até logo e bons estudos!